Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, por bondade, nós queremos pedir a todos que se coloquem em pé para juntos fazermos uso da palavra do Senhor, permissão do nosso pastor. Certo comentarista bíblico, um grande exegeta, John Piper, certa feita, ele disse: tire de mim as minhas pernas, mas não tire de mim a minha Bíblia. Eu posso chegar ao céu sem as minhas pernas, mas não chegarei ao céu sem a minha Bíblia. Então, quantos podem louvar a Deus pela Bíblia Sagrada? Levante-o e dê glória a Deus por esta palavra. Celebrando o dia da Bíblia, eu quero lhes convidar para o texto da Bíblia, que está na segunda carta de Paulo ao seu filho na fé Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 14. Praze-me nesta oportunidade a externar a Deus a minha gratidão pela honraria que o Senhor nos concede na noite de hoje, para fazermos uso da sua infalível, inerrante e ineléu palavra. Palavra esta que o apóstolo Paulo disse ao seu filho na fé Timóteo: fiel e digna de toda aceitação. Que ao Deus Todo-Poderoso, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, lhe seja dada toda a glória e honra e força e poder e domínios e reinos e governos e em ações e graças pelos séculos dos séculos. Estendo a minha gratidão a Deus pela confiabilidade do pastor Luciano de Aquino de assumir esta santa tribuna para verbalizarmos a palavra do Senhor. Quero aproveitar e trazer a calorosa saudação do nosso pastor Alir, vice-coordenador da nossa 9ª região em Vilagem Campestre 2, pastor Manassés Tenório. Cumprimenta o pastor Luciano de Aquino, todos os obreiros e a Igreja de Jesus com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 14, escrito está segundo a minha tradução: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua mocidade sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E você diz: amém. Podeis retornar os vossos assentos. Muito obrigado. Que Deus aplique a credibilidade da sua palavra em nossos corações. Queridos e amados em Cristo Jesus, eu quero tomar por base esse texto para lhe subordinar ao seguinte tema: a supremacia das Escrituras Sagradas. Você poderia repetir após mim? Diga comigo: a supremacia. Você pode fazer melhor do que isso, que vocês passaram o dia comendo. Diga comigo: a supremacia das Escrituras Sagradas. É bem verdade que quando nós olhamos para a segunda carta de Paulo ao seu filho na fé Timóteo, nós somos sabedores que esta carta
é a carta da despedida paulina, é a carta do conselho de Paulo, das recomendações de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Alguns estudiosos, como o Iesbe, ele diz que essa carta de Paulo ao seu filho na fé é uma descrição como de um pai, de fato, estar aconselhando sobre a vida para ser vivida para o seu filho. Entretanto, Paulo, ele deixa uma herança, uma riqueza para o seu menino, para o jovem Timóteo prosseguir na caminhada da sua fé. O apóstolo já estava condenado, segundo o historiador Alain Fouquet, pelo imperador Nero a ser decapitado em plena capital. No obstante, as últimas palavras do apóstolo era incentivar a Timóteo que a sua morte ali, que seria daqui alguns dias, era simplesmente o ganho de vida que ele receberia em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que Timóteo deveria dar continuidade ao santo ministério, o exercício do ministério, aqui, por sua vez, descrita no texto bíblico. A herança e as riquezas que Paulo entrega a Timóteo são riquezas de conhecimento, de ciência, de inteligência, de sabedoria, mas, sobretudo, Paulo recomenda por mais de uma vez que o seu filho Timóteo, ele persistisse em ler as Escrituras. Quando nós olhamos para o capítulo de número 4, versículo de número 2, Paulo recomenda a Timóteo que ele pregue as Escrituras sagradas. Se nós parafrasearmos também em primeira carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo de número 4 e versículo de número 13, Paulo recomenda a Timóteo a persistir em ler, exortar e ensinar até que eu vá ter convosco. O capítulo de número 6, versículo de número 3, aqui dessa primeira epístola pastoral, Paulo ele explica porque há uma necessidade de Timóteo tomar como as Escrituras a base de sua regra de fé, prática ou conduta, pois havia desafios que haveriam eles de enfrentar. Por exemplo, capítulo 6, versículo de número 3, ele diz: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, este é soberbo e nada sabe. O apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito de Deus, no capítulo 4, versículo de número 1, ele vai dizer que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mas quando nós olhamos para o ápice, para a tangência, para a grandeza da teologia paulina, ao recomendar as Escrituras como ensino, como exortação, alguém que deve viver por ela, ele chega a testemunhar, testificar, no capítulo de número 3, versículo 16, dizendo que toda a Escritura é divinamente inspirada. Quando nós olhamos para o vocábulo inspirada aqui no texto, logo podemos perceber, segundo o comentarista Brian Champel, que ao termo inspiração traz a ideia de Deus dirigir
organizar, sistematizar as palavras da mente do autor sagrado. O comentarista bíblico Abraham Kuyper, ele diz que o termo inspiração denota a ideia de sopro de Deus na mente, usando a ciência, a percepção do homem sagrado. Estes tais homens foram escolhidos por Deus para escrever a Bíblia Sagrada. Esta Bíblia, que recebe a inspiração divina, mostra-nos as duas naturezas dessas escrituras. A primeira natureza, ela é a escrita, que pelo qual nós temos em mãos. Segunda natureza, ela é espiritual, sobrenatural, encarnada na natureza de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando se fala sobre a Bíblia, nós podemos compreender que a Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia, ela é uma biblioteca. Segundo Douglas Moo, ele chega a dizer que ela é a biblioteca do Espírito Santo. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, é o livro mais impresso do mundo. A Bíblia é o livro mais traduzido para outros idiomas do mundo, pois a Bíblia Sagrada, ela é a mais completa obra literária de todo o mundo. Se nós olharmos as estatísticas, a Bíblia Sagrada, ela, na sua produção em exemplares, nós temos mais de 4 bilhões de exemplares em todo o mundo da Bíblia Sagrada, chegando à conclusão que é impossível um governo, um rei, um príncipe, uma política, uma lei destruir, acabar com a Bíblia Sagrada em todo o mundo. Essa palavra, por outro lado, também ela é a mais odiada, hostilizada, destruída, queimada, tomada como exposto ao ridículo do mundo inteiro. A Bíblia Sagrada é o livro que mais perseguido foi durante toda a história da igreja. E a interrogação que fica é: então, o que é essa Bíblia? O que tem nesta Bíblia? O que se pode falar sobre esta Bíblia? Notando que essa Bíblia Sagrada, ela por sua vez, sendo o livro mais perseguido do mundo, chegamos à conclusão que ela só pode ser inspirada por Deus, só pode ser divina, é Deus soprando. Quando nós olhamos para a bibliologia, podemos perceber e entender a inspiração das Escrituras Sagradas, olhando e estudando a estrutura literária da Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela tem aproximadamente 40 autores, detalhe, de diferentes épocas, diferentes línguas, para diferentes povos, lugares remotos, governos distantes. A Bíblia Sagrada, ela por sua vez tem essa informação, trazendo-nos 40 autores que foram inspirados por Deus a escrever a Bíblia Sagrada. E quando nós olhamos para esse cenário, aqui, essa informação bibliológica, chegamos à conclusão que, como que pode um livro com autores distantes, em épocas remotas, em outras comunidades, em outras línguas, simplesmente escrever e falar sobre o mesmo assunto? É isto que Paulo está ratificando aqui e dizendo que ela é divina,
ela não é fruto do intelecto ou da intelectividade humana. A palavra de Deus, ela é o sopro do Espírito, revelação de Deus, tangência, grandeza, expressão da revelação, da comunicação, do diálogo, da manifestação do Pai aos homens pecadores. O que seria deste mundo sem a Bíblia Sagrada? Nós podemos destacar aqui na bibliologia que este livro também mudou a história de muitas pessoas. Se nós abrirmos um parênteses aqui e trazermos aqui a oportunidade para os irmãos darem testemunho da mudança de vida, vocês certamente testemunhará que ela veio pela leitura, pelo ensino, pela instrução, pela pregação, pela profecia, pela mensagem exposta aqui desta Bíblia Sagrada. Mas quando nós olhamos para a história da igreja, podemos ver e perceber homens de Deus que mudaram a sua vida simplesmente em ler esta palavra. Nós podemos destacar aqui Agostinho de Hipona, que ao ler a Bíblia Sagrada, ele vai descrever numa obra chamada Confissões de Santo Agostinho. Agostinho nem toda a vida foi santo, teve uma vida depravada, de bebedices, de prostituições, e como filósofo que era, ele resolveu meditar nas atividades e práticas que ele fazia. Isso lhe perturbou muito, profundamente a sua alma. Ele vai para uma praça e ele encontra um coral de uma mocidade louvando, entre uma mocidade, crianças e adolescentes, adorando o Senhor, Deus da Bíblia. Então foi que uma criança chegou com um livro na mão, entregou a Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, dizendo: toma e lê, toma e ler. E ao ler simplesmente a Bíblia, ao pegar esta Bíblia, ele abriu em Romanos capítulo 16, quando Paulo recomenda dizendo que um homem, ele não deve estar envolvido em bebedices, prostituições e outras coisas mais. Aquela palavra veio como flecha no coração de Santo Agostinho e ele se converteu. A história vai percorrer e dizer que ele chorou por cima das páginas do livro de Deus e se tornou o maior teólogo da escola patrística nos primeiros séculos. Nós podemos destacar também um grande homem, reformador, católico, monge, por sua vez professor da cidade de Wittenberg, na Alemanha, seu nome Martinho Lutero. Foi quando, por sua vez, o Papa Leão X, ele resolveu fazer um documento chamado Indulgências, que tinham a sua assinatura. Tais indulgências estava declarado que quem comprasse esse documento teria salvação, terreno no céu. Foi quando estava Lutero estudando à luz de velas o comentário bíblico de Romanos, e ele, ao ler o texto no capítulo 1, ele viu o apóstolo Paulo pregando o seguinte: porque o justo viverá pela fé, não é pelas obras, não é comprada. Nós estamos aqui nesta noite, não é para comprar a salvação, porque a salvação não é por obras, por méritos. Não fostes comprado com sangue de bode nenhum, de animais, nem com ouro e nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, que verteu na cruz do Calvário. É por isso que nós estamos aqui. Ao ler este livro, ele percebeu que havia uma heresia comentada pelo Papa, e ele vai exatamente na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha,
e prega as 95 teses contra as indulgências, e acontece a maior reforma de todos os tempos, a reforma protestante. Nós podemos destacar aqui também um grande nome da teologia do século XVI, por sua vez Dom Calvino. Foi convertido ao ler a Bíblia, a carta de Paulo aos Efésios. Podemos destacar um grande avivalista, por sua vez, por o nome de John Wesley. Que John Wesley foi o grande avivalista que tocou fogo em toda a Inglaterra. Um homem que simplesmente dobrou os joelhos e orou: Deus, me dê as vielas, as avenidas e as ruas da Inglaterra, e eu abalarei o mundo. O convertimento desse homem se deu ao ler a Bíblia Sagrada. A biografia de Wesley vai descrever que quando ele terminou de ler o rodapé do comentário de Lutero da carta de Paulo aos Romanos, e ao conferir isto, lendo a própria Bíblia Sagrada, a mensagem divina aqueceu o seu coração, e um avivamento abraçou a sua alma. Porque cá para nós, irmãos, não existe fogo, não existe poder, não existe convertimento, não existe salvação, não existe transformação, não existe libertação sem a palavra de Deus. É pela palavra que tem poder, é pela palavra que tem graça, é pela palavra que a igreja se alegra, é pela palavra que a igreja é transformada, é pela palavra que a igreja é renovada, é pela palavra que os demônios caem por terra, é pela palavra de Deus que os pecadores se convertem e confessam que Jesus Cristo é o Senhor. É pela palavra. Esta palavra só pode ser divinamente inspirada. Ela é capaz de mudar completamente a história de um homem, aleluia, ao simplesmente ler, ao simplesmente ouvir as mensagens contidas neste livro. A Bíblia Sagrada, com 66 compostos, ou melhor, 66 compostos, 66 livros, nós temos aqui a maior composição reveladora de toda a história da humanidade, de Deus para o homem. Aleluia! E é aqui que nós vamos perceber a importância das Escrituras. As Escrituras Sagradas, ela é dividida em duas grandes partes: Antigo, chamado no hebraico de Brit Hadashah ou Brit Tanakh, e o Novo Testamento. O Novo Testamento, por sua vez, aqui ele tem 27 livros compostos, inspirados por Deus. O Antigo Testamento, 39 livros compostos, inspirados por Deus. Dessas duas divisões, existem 4 subdivisões para cada uma divisão, num total de 8 subdivisões. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos o primeiro grupo, a primeira subdivisão, que é chamada de Pentateuco. O termo Pentateuco, ele é origem, por sua vez, da Septuaginta, realizada por 70 anciãos sábios, que traduziu do hebraico para a língua grega a Bíblia Sagrada, ou as Escrituras Sagradas. Mas o termo Pentateuco vem de penta, vem de quinto. Por isso, a expressão quintos, logo, se refere a Torá, na palavra hebraica, que significa instrução, que significa ensino, que significa palavra, que significa discurso, que significa lei, que significa mensagem, que significa profecia. A Torá, para os judeus, é a base da formação, da educação dos judeus. Quando nós parafraseamos esse cenário, essa verdade e essa informação, podemos chegar à conclusão que todo judeu, talmidim, um menino discípulo que aprendia nos pés de um rabino, ele aprendia à luz da Torá,
da palavra de Deus. Por isso a tal expressão que os rabinos diziam para os pais: ensina o menino no caminho que deve andar, para que mais tarde ele não se desviará dele. A tal expressão no caminho denota a Torá, o caminho, a instrução, o ensino. Esse é o primeiro grupo do Antigo Testamento. O segundo grupo, que é acompanhado, é chamado os livros históricos. Nesses livros históricos temos a composição histórica de um povo eleito por Deus entre todos os povos da terra, que é Israel, que mais tarde fica dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. No obstante, também temos um terceiro grupo chamado poéticos. Na poesia hebraica é capaz de se perceber a antropologia humana. Na antropologia, que é o estudo do homem, temos a fragilidade, a fraqueza, os pecados, a iniquidade, a tristeza, as alegrias e angústias, entretenimento, a grandeza, a revelação, a tangência expressiva do Deus Todo-Poderoso. Na poesia é o relacionamento do homem pecador com o seu Criador, do servo com o seu Senhor, da criatura com o Criador, do homem com o Pai. Esse relacionamento. Mas o quarto grupo aqui do Antigo Testamento é chamado o grupo dos proféticos. Nessa composição aqui podemos perceber as profecias que se cumpriram em Cristo, que se cumpriram na igreja a respeito da redenção. Mas olhe para cá também, essas profecias aqui na composição deste último grupo do Antigo Testamento, temos as profecias que falam também do juízo final e do fim dos tempos. Ou seja, a Bíblia Sagrada é a profecia do passado, é a profecia do presente e a profecia do futuro. Aleluia! Quando os cientistas, irmãos, eles vêm trazer uma conversa, cientificamente falando, do suposto fim do mundo, irmãos, a igreja já está mais adiantada do que a ciência. Como disse o Dr. Billy Graham, a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair no amanhã, porque enquanto a ciência vai falar exatamente das catástrofes, dos fenômenos que está acontecendo emplacado neste mundo, a igreja já sabe muito bem que isso são sinais que antecedem a vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse livro só pode ser inspirado divinamente por Deus. Aleluia! O Novo Testamento também tem 4 subdivisões: biografia, os evangelhos; histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos; epístolas gerais e pastorais; e o último grupo, revelação, que se trata do livro do Apocalipse. Essas subdivisões, elas mostram a autoridade, a veracidade e a autenticidade das Escrituras Sagradas. Elas não têm erros, é inerrante, é infalível, ela é imutável, ela é a palavra de Deus que não muda, ela é a palavra para todas as épocas e todas as gerações. Aleluia! Se daqui a 50 anos parecer a continuar a igreja e surgir por sua vez as novas gerações, ainda assim esta palavra será a mesma e servirá para redarguir, corrigir, ensinar em verdade, porque ela é divinamente inspirada por Deus. Aleluia! Mas nós podemos trazer aqui os atributos da Bíblia Sagrada. Quais são os atributos da Bíblia? Ela é infalível. Infalível na sua narrativa, na sua descrição. Se nós parafrasearmos o primeiro livro da Bíblia, chamado no hebraico de Bereshit, que significa início, começo, princípio e nascimento, denominado de livro de Gênesis, traduzido para a nossa língua.
O livro do Gênesis vai trazer importantíssimos relatos que mostra e prova a vericidade da Bíblia Sagrada. Porque se nós dissermos, e com isso confirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus, isso implica dizer que os relatos que estão dentro dela, elas são verdadeiras. E se os relatos que estão dentro dela são relatos históricos, alguns destes simplesmente testemunha também que deve haver outros relatos que também falem do mesmo evento, provando a vericidade das Escrituras e com isso batendo de frente com o ateísmo aberto, que nega a autoridade das Escrituras. E o ateu ele vai dizer que as Escrituras não é a palavra de Deus, porque supostamente tem erros. Mas a gente vai mostrar aqui que a Bíblia é de fato uma autoridade divina, espiritual, autêntica e real para a nossa vida. Por exemplo, em Gênesis, o capítulo de número 2 e 3, Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva, macho e fêmea. Um casal. Se a Bíblia está dizendo que Deus criou um casal, logo, ele está falando que a primeira cabeça da árvore genealógica da humanidade é Adão e Eva. Se a Bíblia está falando desse relato, então no mínimo deve-se ter uma tradição, algum documento, um resquício nas primeiras civilizações que se aproxime deste relato. Se nós olharmos exatamente um documento, na verdade 3 documentos, documento de Dumaesh, documento de Gilgamesh e o documento de Atarrastes, 1700 anos antes do relato de Gênesis, eles falam exatamente de um casal que vivia em um lugar por nome de Edim, que na língua sumeriana foneticamente se aproxima do hebraico Éden. Éden e Edinu no sumeriano significa, aleluia, a planura cheia de águas, denotando que a Escritura diz que o Éden era dividido em 4 cabeceiras de rios, denotando a semelhança desse relato aqui. Aleluia! Isso aqui é extraordinário, irmãos. Isso daqui pega qualquer ateu. Porque a Bíblia vai nos descrever que Deus colocou um homem no Oriente Médio, a banda do sol nascente. E a expressão banda do sol nascente é encontrada no documento de Atarrastes ou de Gilgamesh. Glória a Deus. 1700 anos antes, alguém relatou que havia um casal nesse Oriente. A Bíblia vai chamar de Adão e Eva. Havia resquícios na tradição, e como não havia escrita, havia uma tradição oral que percorria entre eles desse acontecimento, bem como também o dilúvio de Noé. Nós podemos encontrar nesses documentos aqui, e nós vamos perceber que o relato mais perfeito sobre esses eventos e mais lógico é o da Bíblia Sagrada. Isso é uma evidência arqueológica, que a Bíblia é a palavra de Deus. Oh, glória a Jesus. É nesse relato que nós vamos perceber que a Bíblia, sendo a palavra de Deus, nós podemos perceber a grandeza e a realeza dessa palavra, que ela é infalível na sua descrição. Ela é infalível porque ela transforma. Ela é infalível porque simplesmente ela traz relatos verdadeiros e genuínos. Ela é infalível porque ela muda completamente também a vida das pessoas.
Essa é a primeira natureza das Escrituras, a natureza escrita, a natureza que foi revelada nas Escrituras Sagradas. Mas nós temos a segunda natureza das Escrituras, aleluia, da palavra de Deus. E o apóstolo João, ele vai escrever sobre isso. E no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Jesus Cristo é a palavra de Deus no céu, e é a palavra de Deus escrita na terra. Jesus veio para cumprir a palavra, testemunhar da palavra e pregar a palavra. João disse que a palavra foi que criou todas as coisas, e nada do que foi feito sem a palavra existe. Tudo foi feito pela palavra. Versículo 14, ele vai dizer: porque essa palavra se fez carne e habitou no nosso meio, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. A palavra escrita é a revelação da natureza do Filho de Deus, pois Cristo é a mensagem, o evangelho, a pregação, a profecia. Ele é o poema na boca da poesia, aleluia, dos poetas. Ele é a profecia na boca dos profetas. Ele é o cântico na boca dos levitas. Ele é a mensagem na boca do pregador. Cristo Jesus é a ciência, a sabedoria, a inteligência de Deus. É por isso que ele é a cabeça que governa a igreja. Cristo é a palavra, aleluia. É por isso que Paulo vai dizer, porque a palavra, ela é divinamente inspirada. No Salmo 119, versículo 105 vai dizer: porque a palavra de Deus é o que, irmãos? Luz, aleluia, luz e lâmpada para a nossa vida. Essa palavra é inspirada, porque a própria palavra vai dizer em Hebreus capítulo 4, versículo 12, ela vai testemunhar dela mesma, dizendo o seguinte: porque essa palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada aguda de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, entre ossos e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, aleluia. Mas o autor aos Hebreus vai dizer que essa palavra, ela é pessoal, que esta palavra é uma pessoa. E aí ele vai dizer no versículo 13: porque não há criatura alguma que esteja coberta diante dos seus olhos, pelo contrário, todas as coisas estão patentes ou opostas diante daquele que haveremos de prestar contas. Mateus capítulo 4, versículo 4: porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No Salmo 119, versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. João capítulo 17, versículo 17: santifica-os, aleluia, na tua palavra, porque a tua palavra é o que, irmãos? A verdade. No Salmo 119, versículo 89: a tua palavra, Senhor, está afirmada nos céus. Provérbios capítulo 30, versículo 5: a tua palavra é escudo. Jeremias capítulo 23, versículo 29: a palavra é como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Josué 1:8: essa palavra é profecia. Jeremias 15, 16: a palavra é alegria e é júbilo para o aflito. Efésios capítulo 6, versículo 17: essa palavra é espada na mão do soldado valente. Salmo 119, versículo 9: quer saber o sucesso do jovem? Como um jovem purificará o seu caminho? Responde o salmista, observando a palavra, a palavra, a palavra, a palavra da verdade. Lucas capítulo 11, versículo 28: bem-aventurados os que ouvem e guardam as minhas palavras. Mateus capítulo 7, versículo 14: essa palavra é a rocha, é a pedra.
Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 16. Essa palavra é a vida. Salmo 119, versículo 130. Essa palavra é luz, fogo, candeeiro. Ela acende, queima, ilumina o peregrino no tempo da peregrinação, no tempo escuro. João capítulo 7, versículo 38. Essa palavra, ela é água. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Essa palavra é leite, é nutriente, é nutrição, é saúde espiritual. Por isso que devemos ler a palavra da verdade, a palavra que nutre, a palavra que transforma, a palavra que renova. Aleluia. Esse é o único livro que para o leitor, aleluia, ela diz que bem-aventurado é aqueles que leem, medita, pratica a palavra de Deus. Esse é o maior livro do mundo. Aleluia. É a Bíblia Sagrada. Aí Paulo, ele diz, ela é inspirada por Deus, Timóteo. Persiste, lê e prega em tempo e fora de tempo, porque essa palavra ela é divina, ela é inspirada. E Paulo, prestes para morrer, ele disse, Timóteo, quando você vier de Troade, da casa de Carpo, não esqueça de trazer os pergaminhos da Bíblia Sagrada, porque se eu for morrer, saiba de uma coisa, eu vou morrer lendo a palavra de Deus. O documento do século II de Nicodemos vai descrever, tradição da igreja, que Paulo, quando ele foi levado para ser decapitado, ele foi com um rolo do livro da Bíblia na sua mão. Os soldados queriam arrancá-los e ele diz, como cidadão romano eu faço-lhe um único pedido: não aparte de mim este livro. Ei, porque essa é a única mensagem que pode transformar a vida de um pecador. É a Bíblia Sagrada, irmãos. Por isso que nós precisamos ler, amar a Bíblia com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, porque ela não é um fruto do produto intelectivo humano, ela é o sopro de Deus para o homem, revelação de Deus para o homem. É por isso que esse livro é o mais odiado de todos os tempos. Mas Paulo ainda diz a Timóteo, o Espírito Santo diz que vai se levantar muita gente contra essa palavra. Capítulo 4, aleluia, capítulo 4 de 1 Timóteo, vai se levantar muita gente contra essa palavra. Mas deixa eu te dizer, Timóteo, aleluia, não arrede o pé desta palavra. Se levantarão homens com doutrinas demoníacas para tentar negar esta palavra, Timóteo. Vai se levantar geração contra esta palavra. E nós podemos ver no mundo pós-moderno política, aleluia, política e outros comentários de ideologias marxistas, comunistas, que vai contra a palavra da verdade. Karl Marx já dizia que esse livro é o atraso da humanidade. Não, pelo contrário, esse livro é o futuro da humanidade, porque nós sabemos o que vai acontecer no fim da nossa peregrinação aqui na terra. Glória a Deus. Estão tentando relativizar a Bíblia Sagrada num mundo pós-moderno. Existe o relativismo teológico, que diminui a autoridade dessa palavra, que diz que essa palavra não é a palavra, mas contém a palavra. Glória a Deus. Estão tentando atualizar, propor uma atualização da Bíblia Sagrada. Mas pasmem-os, senhores, nós estamos vivenciando um tempo hoje no mundo pós-moderno, que também nós estamos vendo a relativização dessa palavra nos púlpitos de muitas igrejas brasileiras. Estão substituindo as doutrinas que nela tem por mensagem de autoajuda, por mensagem simplesmente que traz aqui, aleluia, um massageio no ego.
São mensagens que levam o povo a delirar, a rodopiar, mas não são mensagens extraídas da palavra. Falam sobre a palavra, mas não prega a palavra. Envolve a igreja com jargões, palavras de efeitos. A encarnação de Cristo, a ressurreição de Cristo, a segunda vinda de Cristo, a glorificação da igreja, a ressurreição dos santos para o arrebatamento, a ressurreição dos ímpios para o julgamento final, juízo final. Essas doutrinas parecem se afastar dos nossos púlpitos e estão dando lugar para os jargões. Mas a palavra de Deus é extraída da própria Bíblia Sagrada. Aleluia, diamante corta diamante, Bíblia interpreta a Bíblia. Pregue a palavra, Timóteo. Porque somente essa palavra que pode avivar os nossos púlpitos, avivar as nossas igrejas, renovar as nossas vidas, trazer salvação de almas, é a palavra da verdade. E é com essa palavra, irmãos, que eu quero que vocês se coloquem em pé, com ela em mãos. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia. Em meio a tantas ideologias, filosofias, doutrinas de demônios, em meio a tantas coisas que têm se levantado e feito frente contra a palavra de Deus, existe uma geração e um povo que pode carregar esse livro sagrado, a verdade absoluta de Deus. Aleluia. Nós não vamos abrir mão de pregar esta palavra. O sangue pode descer no meio da canela, mas nós não vamos desistir de pregar esta palavra. Pregue a palavra santificação, pregue a palavra regeneração, pregue a palavra justificação, pregue a palavra ressurreição, pregue a palavra vinda de Jesus Cristo, pregue a palavra sobre pecado, pregue a palavra sobre arrependimento, pregue a palavra que o juízo final vem. Pregue essa palavra. Quando você pregar a palavra, vai haver um avivamento pessoal na sua vida. Fique com ela, levante as suas mãos ao céu com essa Bíblia. Olha que coisa linda. Oh, Espírito de Deus. O marxismo cultural tenta varrer o Brasil para apagar da nossa história esse livro. Já tiraram da biblioteca, das faculdades e de escolas de base essa palavra. Já por sua vez tiraram a leitura dela das escolas e estão querendo atualizar essa palavra nas plataformas digitais. Mas nós somos a geração que carregaremos, aleluia, essa Bíblia, porque nós somos conservadores dessa palavra. Aleluia, nós não vamos desistir de pregar esta palavra da verdade, a palavra que transformou a Inglaterra, a palavra que transformou no século XVI a Europa, a palavra que trouxe a maior reforma do mundo, a reforma protestante, a palavra que mudou a vida de Lutero, de Zwinglio, de Calvino, de Wesley e de grandes homens de Deus. A palavra que mudou a sua vida, essa palavra continuaremos pregando, continuaremos anunciando, continuaremos a falar. Então diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, me abre a mente para a iluminação, para a revelação desta palavra. Me instrui na verdade. Eu quero viver esta palavra, eu quero pregar esta palavra, eu quero anunciar esta palavra, eu quero levar a palavra de Deus nas faculdades, eu quero levar a palavra de Deus, aleluia, nas escolas, eu quero levar a palavra de Deus no trabalho, eu quero levar a palavra de Deus dentro do ônibus, na faculdade, aleluia. Eu quero levar esta palavra, porque ela transforma, porque ela renova. Receba este poder dessa palavra, recebe o renovo desta palavra, que a sua mente seja encharcada por essa palavra. Receba o poder e o calor desta palavra, receba a paixão por essa palavra.
Ao ler esta palavra, que essa palavra seja luz nos vossos olhos, que você conheça ela de uma maneira profunda, ampla. Mergulhe nesse rio. Não é só águas nos tornozelos, não é só águas nos joelhos, não é só águas nos ombros. Mergulha completamente, porque o Espírito da palavra vai governar as suas vidas. Tire os pés da terra e mergulhe no governo dessa palavra. Ai, camaragacharamas. Levanta, Senhor, levanta uma geração corajosa que pregue a tua palavra de verdade, que pregue a tua palavra sem temor. Levanta essa geração para pregar com poder nas praças, nas avenidas. Aleluia. Essa palavra não é para massagear ego de ninguém, não é para levantar a vaidade de ninguém, simplesmente é para mostrar quem somos: pecadores, pobres, miseráveis, sem Deus. Precisamos dessa palavra para viver, porque a tua palavra, Senhor, é leite, a tua palavra é pão, a tua palavra, aleluia, é fortalecimento para a nossa alma. Portanto, nós queremos glorificar por essa palavra em nossa vida, nós queremos te exaltar por essa palavra. E a igreja de Jesus Cristo diz: olhe para esse irmão que está do seu lado e diz: leia a Bíblia, porque quando você ler, a Bíblia Sagrada vai te ler, a Bíblia Sagrada vai te transformar. Eu quero declarar, não como um comedor de feijão, mas como profeta da palavra, que quando você abrir a palavra, um fogo de Deus vai sair de dentro das letras e você será cheio da palavra, da presença de Deus.